Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no nosso canal Guru do Excel. E na aula de hoje eu vou trazer a solução do nosso desafio número 1 aí que foi postado aqui no canal. Se você ainda não viu o desafio, volte lá no vídeo, veja o que foi proposto, tente encontrar uma solução e depois volte aqui para ver a solução para este desafio, ok? Antes de começar a mostrar a solução, eu gostaria de agradecer a todos que enviaram uma proposta, né, uma solução aí para este desafio, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então eu tenho aqui, recebi 9 respostas diferentes para esse desafio, todas elas corretas, ok? Alguns fizeram de uma maneira, outros de outra, mas todas as soluções corretas. E a solução que mais se aproximou com a que eu tinha desenvolvido aí para esse desafio foi o Alan, ok? Então, parabéns ao Alan aí, que também encontrou uma solução simples aí, que é a solução que eu vou trazer para vocês aqui, ok? E também gostaria de agradecer a todos que tentaram aí e não conseguiram encontrar uma solução para esse desafio, ok? Pois o objetivo aqui é exatamente aprender, ok? Não fique triste se você não conseguiu resolver o desafio aí, outros desafios virão, mas aqui quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende e é essa aqui a lição que eu quero trazer para vocês, ok? Então vamos lá para a nossa planilha, vou trazer aqui a planilha para que a gente possa começar a encontrar a solução para o nosso desafio. Então eu tenho aqui uma lista, né, com 125 nomes aqui, tem uma lista também com 47 sobrenomes, e o objetivo era a gente gerar nomes e sobrenomes de formas aleatórias, respeitando essa probabilidade de geração, né? Então eu tenho aqui 100%, se eu digitasse aqui 50%, nessa coluna aqui, aproximadamente 50% das linhas deveriam ser geradas de forma aleatória, as outras 50% ficar em branco, ok? Como é um valor aleatório, esse valor pode variar um pouco para cima ou para baixo aí, ok? Então, se eu digito 100%, em 100% das vezes que eu gerar um nome, esse nome tem que puxar dessa nossa lista aqui. Então, para encontrar a resposta para esse desafio, nós vamos utilizar 4 funções do Excel. A função índice, a função aleatório entre, nós vamos utilizar também a função lins e a função se erro aí para corrigir eventual erro aí que a gente vai ter na nossa função e vocês vão entender aí com o decorrer da aula, ok? Então vamos lá, para a gente poder começar, nós vamos aprender aqui a um pouquinho mais, né, a trabalhar com porcentagem. Então eu tenho aqui uma porcentagem e a gente vai identificar esse valor de porcentagem dentro da quantidade de nomes que a gente tem, ok? Então antes de começar, nós vamos utilizar a função lins para retornar quantas linhas eu tenho dentro de um intervalo. Neste nosso caso, o intervalo nomes, ok? Então eu tenho aqui o intervalo nomes, que é esse intervalo aqui. Quando eu utilizo a função lins, ele me fala quantas linhas. Neste caso, ele vai me falar quantos nomes eu tenho dentro desse intervalo, já que é uma matriz de uma única coluna, ok? Então, olha, se eu der um Enter, ele vai falar para mim que eu tenho 125 nomes, ok? Quando a gente tem porcentagem, e a gente multiplica um número por uma porcentagem, ele vai me falar quantos por cento, né, que é esse que eu estou passando, equivale daquele número. Então, por exemplo, neste caso, eu tenho 100% multiplicado por 125. Então ele vai falar para mim que 100% de 125 é igual ao resultado que ele trouxer aqui, que neste caso é o próprio 125. Se eu digito 50%, ele vai falar para mim que 50% de 125 é 62,5, ok? Porém, a gente quer fazer o inverso. Na realidade, eu tenho 125 e eu quero saber de qual número 125 é essa porcentagem que eu informar aqui. Por exemplo, eu quero saber 125 é 50% de qual número. Neste caso, quando a gente quer fazer o cálculo inverso, a gente vai dividir, ok? Ao invés de multiplicar. Então, olha, quando eu divido, eu sei que 125 é 50% de 250, ok? Olha, se eu digito aqui, por exemplo, 12% e meio, ele vai falar para mim que 125 né, no caso ele arredondou aqui, mas é os 12,5%, 125%, né, é 125, aliás, é 12,5% de 1.000, ok? Por que a gente está fazendo esse cálculo? Porque se a gente for buscar o nome dessa nossa lista, basta a gente fazer o seguinte, a gente vai pegar uma lista com o tamanho do número que a gente encontrou aqui, né, completar com os nomes que a gente tem aqui, 125 nomes, e o que sobrar vão ser nomes em branco, né? Imagina que a gente tem um pote aí com 1.000 nomes, jogue esses 125 nomes lá dentro, né? Sendo que os outros nomes aí para completar essa amostragem sejam nomes em branco, e pegue o nome. Então, se você estiver pegando o nome de uma lista que tem 1.000 nomes, onde somente 125 tem nomes e os outros são nomes em branco, a gente vai ter uma probabilidade de encontrar um nome preenchido de 12,5%, ok? Se eu digitar 50%, significa o quê? Que eu tenho que ter uma lista com 250 nomes, sendo que 125 estão preenchidos e os outros 125 estão em branco, né? Então, se aleatoriamente eu vou lá e pego um nome desses, eu vou estar com 50% de chances de encontrar um nome preenchido, né? Um nome dessa nossa lista aqui, ok? Então, o primeiro cálculo aí já foi passado, né? A primeira ideia para essa solução. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente tem que gerar um número aleatório entre 1, né, e essa quantidade que a gente gerou aqui. E para isso, olha, a gente vai utilizar a função
aleatório entre, né? Então, aleatório entre 1, ponto e vírgula, e esse número aqui que a gente calculou, que representa o tamanho, né, da nossa amostragem. Olha lá, vou fechar parênteses aqui, olha, vou dar um Enter. O que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim números aleatórios entre 1 e 250 neste caso aqui, ó. Se eu ficar pressionando o F9 aqui para atualizar, olha, ele vai gerando nomes para mim, tá vendo? Sempre entre 1 e 250, ok? Sabemos que temos 125 nomes, né? Se esse número der de 1 até 125, a gente vai pegar um nome dessa lista. Se ele der de 126 a 250, olha lá, nesse caso aqui ele pegaria um nome em branco, pois passou do 125, olha. Então, ó, aqui não tá ainda nome em branco, nome em branco, nome em branco, nome preenchido, nome preenchido, nome preenchido, preenchido e assim por diante, ok? Então, na realidade, ele vai fazer essa geração de forma aleatória aqui pra gente, sendo que de 1 a 125 é o nome dessa lista, de 126 a 250 da outra lista. Se a gente mudar a porcentagem, né? Olha, se eu digitar 100%, então a gente sabe que 125 dividido por 100% vai dar os mesmos 125. Então, o número aleatório aqui vai ser sempre entre 1 e 125, né? Então, automaticamente, todos os casos vão ser um daqueles nomes lá que a gente tem, ok? Nunca vai dar a mais que 125. E assim por diante, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente agora precisa retornar, né? Utilizando a função índice, o nome dessa lista. Olha, índice, ok? Abro parênteses e trago aqui a matriz, que é a matriz nomes, ponto e vírgula, ok? E o número que é gerado aqui com essa função aleatória, ok? Ó, vou fechar parênteses, vou dar um Enter. Olha lá, ele trouxe Marina, ok? Por que ele trouxe Marina? Porque ele gerou um número de 1 a 125, né? Já que aqui tem 100%. Se eu ficar atualizando aqui, ó, sempre vai ter um nome, ok? Ó, tô pressionando o F9 aqui para ficar atualizando, sempre vai ter um nome. Por quê? Porque tem 100% de geração. Se eu digitar 50%, olha, trouxe Carlos, né? Ele trouxe um nome porque esse nome aí está entre 1 e 125. Mas lembrando que a nossa lista agora vai até 250. Se eu ficar atualizando, olha, trouxe Lara, trouxe Matheus, trouxe Ref. Por que ele trouxe Ref? Porque ele gerou um número acima de 125. E a nossa lista só tem 125 nomes. Sempre que esse número vier acima de 125, ele vai dar esse erro de referência, ok? Olha, então esse erro de referência, na realidade, é o nome que deveria estar em branco, né? Olha, se eu ficar atualizando, olha, trouxe nome, não trouxe, tá vendo? Eu vou ficar atualizando. Então, às vezes vai trazer nome, às vezes vai trazer ref, né? E o ref são os nomes em branco. Por isso, a gente vai utilizar a função se erro, ok? Se o resultado dessa nossa função for um erro, o que ele tem que fazer? Retornar um valor em branco, ok? Ó, vou dar um Enter e olha lá o que vai acontecer. Guilherme, se eu ficar atualizando, ó, em branco. Júlia, em branco. Melissa, em branco, Vitor, Eric, Agatha, em branco, porque ele está respeitando essa probabilidade de geração. Se eu colocar aqui, ó, 99%, o que vai acontecer? Eu ficar atualizando aqui, a grande maioria das vezes vai ter nome, né? Uma hora ou outra aí, como é 1% de chance de não ter nome, vai aparecer um valor em branco, ok? Para isso, nós vamos, para exemplificar isso melhor, por isso que eu criei esse monte de linhas. Porque quando eu arrastar, ele vai gerar vários nomes aí e eventualmente um desses nomes, né? Eu coloquei 120 linhas aqui, eventualmente um desses nomes vai estar em branco, ok? Então, eu vou travar aqui essa célula, né? Vou travar aqui a linha 3, vou dar um Enter e vou arrastar aqui, olha, eu vou arrastar até o final da minha lista aqui, ó. Olha lá, vamos dar uma olhada, perceba que aqui, olha, eventualmente está em branco aqui, outros em branco, mas a probabilidade de 99% foi respeitada. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai utilizar aqui a função conte.c, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos contar aqui dentro dessa nossa lista, né, todos os nomes que são diferentes de branco, ok? Só que neste caso, como temos uma fórmula aqui, por mais que é branco, ela vai ser contada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui ponto e vírgula, e eu quero contar, olha, tudo que começa com qualquer letra e com asterisco, né, venha qualquer coisa depois. Então, eu vou contar isso aqui, vou dar um Enter, ele vai me falar quantos nomes existem aqui. Depois eu vou utilizar, né, a função ins para contar quantos nomes eu tenho dentro desse nosso intervalo aqui, que vai ser 120 no total, ok? Vou dar Enter, olha lá, 99%, tá vendo que legal? Ele respeitou aqui, né, nessa nossa lista de 125 nomes, ele gerou 99, de 120 nomes, ele gerou nome em 99,2% aqui das células, ok? Se eu ficar atualizando, olha, eu vou pressionar aqui o F9, né, para ficar atualizando, olha lá, e perceba que a porcentagem, né, vai variando um pouquinho, mas sempre próxima àquela porcentagem que a gente criou, ok? Então essa é a solução para o nosso desafio, certo? Aqui o que a gente vai fazer para os próximos aqui do lado é simplesmente, né, gente, eu vou até copiar aqui, olha, eu vou arrastar essa fórmula para cá, e o que eu vou fazer aqui, olha, ao invés de utilizar nomes, nós vamos utilizar
sobrenomes, ok? Que é o intervalo aí que possui os sobrenomes. Vou dar um Enter, ok? Olha, vou dar um Enter, ele gerou aqui pra gente, né? Neste caso, como tem o 100%, ele vai gerar sobrenomes em 100% das vezes. Olha lá, gerou em 100% das vezes. Se eu digitar aqui 100%, aqui vai ter que ser sempre 100%. Então aqui eu sempre tenho um nome e um sobrenome aqui, ok? Agora é só arrastar, olha, vou arrastar para os demais, né? Perceba aqui que nesse 50% ele gerou um, nesses 20% ele não gerou. Vou copiar até o final e olha lá o que aconteceu. Neste caso, ele vai gerar sempre valores em branco quando der um erro, né? Respeitando aquela nossa solução, né? Então, vou arrastar aqui, vamos ver o que bateu. Olha, aqui gerou em 47,5 e aqui gerou em 20, né? Então, se vocês derem uma olhada aí, os valores são bem próximos, né? Somente o 0 e o 100%, né? Se eu digitar 0, o que vai acontecer? Olha lá, ele vai gerar em 0%, então ele não gera nenhum nome, né? Se eu digitar 1%, ele gera, ó, gerou em 2,5%, tá vendo? Nesse caso, e assim por diante, ok? Para finalizar, a gente gerou aqui os nomes, né, utilizando a função unir texto. Olha lá, a função unir texto. Eu quero utilizar como delimitador um espaço, né, para separar os nomes, ponto e vírgula. Quero ignorar as células vazias, vou ignorar as células vazias, para ele não trazer nada, ponto e vírgula, e vou trazer aqui, olha, esses 4 nomes aqui. Vou dar um Enter, então ele gerou para mim aqui, olha, Rebeca Alves Cavalcante Nobre, vou arrastar, né, até o final lá, para que ele traga para a gente todos os nomes aí de forma aleatória, ok? Então olha lá, alguns nomes gerou com 2 sobrenomes, outros com 3 e outros com um sobrenome só, ok? Então basta a gente mudar a porcentagem aqui. Se todos os nomes eu quisesse que tivesse os 3 sobrenomes, colocaria 100% e todos estariam preenchidos, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse desafio. Lembrando que o próximo desafio eu já vou postar aí no domingo. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!